Este é o canteiro de obras. Já mandei trazer pedras de ótima qualidade do interior do país. São escravos? Não temos mais escravos. Você não encontra mais. Eles se organizaram e agora são trabalhadores livres. Mas e o chicote? O chicote é tradição nossa. Aliás, eles se revezam para chicotear. São métodos curiosos. Não acho. Desse jeito todo mundo está contente. Nada como um chicote para ficar em forma de manhã. Vejam, é hora do almoço. Venham ver os planos da obra na minha barraca. Mas por que esses dois não param? Eles fazem horas extras. A assinatura da Lei Áurea representou o fim do direito de propriedade de uma pessoa sobre a outra, acabando com a possibilidade de possuir legalmente um escravo no Brasil. No entanto, persistiram outras formas de escravidão. O trabalho escravo, em que homens continuam escravizando outros homens e até crianças em troca de míseros salários e condições desumanas. Será que qualquer semelhança é mera coincidência? Eu acho que as pessoas podem ser pastores e podem ser ovelhas sempre. Você sempre vai ter o livre-arbítrio para ser as duas coisas. No entanto, eu acho que você sempre vai fazer essas escolhas na sua vida, de tomar as suas decisões ou de não tomá-las, certo? Claro que essas pessoas, elas esquecem de tomar. Então é cultural, é social, é filosófico, é emocional, é psicológico, é espiritual, é de todas as instâncias, certo? Porque tem a ver com o eu, né? Tem a ver com você, tem a ver com a construção de um sujeito. Então, essas influências que você está permitindo, de que maneira você está permitindo que decidam por você, que leiam um texto para você. E quando você dá para um aluno um texto mais complexo, e ele está tão acostumado com o texto Caras, que é um texto todo mastigado, todo enxuto para você, para que você não tenha nenhum tipo de reflexão, para que você não reflita sobre nada, que ele vai dizer, é um texto muito difícil. Não é um texto difícil. Você é que não está tendo o hábito de ler e refletir sobre o que está sendo dito ali. Alguém refletiu antes, enxugou e te deu o que queria que você lesse. Então, o livre-arbítrio sempre vai existir. Você sempre tem a liberdade de escolha, de ir e vir, mas que você pode optar ou não. Existem formas de escravidão sutis e lícitas, como, por exemplo, a escravidão digital. Alguém consegue ficar um dia todo sem celular? Quando acaba a bateria, o desespero bate? Tenho certeza que você dorme com o celular do lado. É perigoso levar o notebook à praia? Pode ser que você fique tão entretido com o computador que recuse um belo dia de sol, um banho de mar. Eu vejo uma escravidão em todos os segmentos. Quando você busca Deus e você pede que alguém explique e decida por você como amar a esse Deus, você vai ser um escravo na fé. Quando você escolhe que você quer ficar bem, que você quer ficar bonito, que você quer ficar desejável, você opta por ou se trabalhar como pessoa e escolher coisas que traduzam essa pessoa que você vê em você, ou você pode deixar também que as revistas decidam por você ou que as novelas decidam por você. Então eu acho que assim, a escravidão acaba agora, nesse minuto, na hora que você decide que você vai começar a ter um olhar mais reflexivo sobre si mesmo. Mas ela continua na hora que você abrir mão dessa reflexão. Então ela sempre vai existir sempre que você abrir mão dessa escolha. E ela sempre vai deixar de existir sempre que você buscar um olhar mais verdadeiro, mais íntimo consigo mesmo. Um novo ácido para a pele, um novo creme para as rugas, um novo tipo de botox, um novo sei lá o que para rejuvenescer. Vale tudo pela vaidade. Até arriscar a própria saúde por um corpo dito escultural em um padrão de uma sociedade individualista. A relação das pessoas com a moda também reflete seus aspectos psicológicos, pois produz a possibilidade de diferentes interpretações das novas tendências. Podem ser de adequação, rebeldia ou reflexão. Uma pessoa pode tornar-se escrava da moda e demonstrar a não autenticidade de sua personalidade ao não questionar essas novas tendências. Quando a gente pensa tendência é um movimento em direção a algum caminho.
É algo que está se organizando para chegar ali. A tendência, quando a gente trabalha no Brasil, e a gente foi muito influenciado por um filósofo francês chamado Auguste Comte, do século XIX. Tem até ordem e progresso na nossa bandeira, tamanha é a influência do positivismo na nossa vida. E o que o Auguste Comte ele propõe para a gente? Ele é o filósofo do senso comum, que deve existir uma média, que deve existir algo organizável na vida. Então, você tem que encaixar aquilo que sai desse algo, que é o senso comum, ou é anormal ou revolucionário. Então as tendências, elas seguem para isso, elas te dão um panorama de segmento. Essa tendência é boa para que você se organize e saiba como é que o espírito de um determinado tempo, porque os espíritos dos tempos, ele tem uma tendência visível, e a moda traduz isso. Enquanto indumentária, enquanto mobiliário, a moda no seu todo, ela traduz o espírito de um tempo, que antes você percebeu que seguia para aquele caminho, mas que quando você vai observar e investigar posteriormente, você confirma algumas tendências e nega outras. Então a tendência é um caminho mais confortável que você está seguindo. Então eu vou comprar uma determinada coisa, eu vou me apropriar de um determinado objeto, porque a tendência do mundo é para lá. Você percebe na tendência, por exemplo, do mercado de eletrodomésticos, as pessoas comprando TV de plasma, TV de LCD, e não mais a comum, porque elas começam a perceber a chegada da TV digital, da nova tecnologia. Então, existe uma tendência, um caminhar para, né? Então, você percebe esse caminhar. E a tendência permite um certo conforto emocional naquela pessoa que está adquirindo um determinado produto, porque ela sente que ela não está sozinha, ela está indo junto, ela está indo em bandos, ela está indo em grupo, um determinado grupo no qual ela se harmoniza com aquele grupo, ela percebe que ela faz parte daquele grupo, ela começa a perceber que aquele grupo caminha para um determinado movimento, em torno de um determinado movimento, e ela quer caminhar junto com aquele grupo, ou aquele grupo que de fato ela faz parte, ou aquele grupo que ela almeja fazer parte, certo? Então, quando a gente muitas vezes falou da TV, muitas vezes você vê pessoas que moram em favela, que não tem nenhum tipo de conforto, mas tem uma TV maravilhosa. Então, assim, é também uma projeção. A tendência, eu quero seguir por aquele caminho daquelas pessoas, do sucesso, do progresso positivista. Então, eu quero seguir por esse caminho, então eu posso adquirir esse produto, que ele vai me dar esse caminho, ele vai me dar chaves para chegar a um determinado lugar. O que é uma vítima da moda? Uma vítima da moda é alguém que não consegue compreender uma tendência como um segmento do mercado, um caminhar do mercado, uma antena para onde se está indo. E a partir daí você olhar para esse movimento e dizer, dentro desse movimento, isso coaduna com o que eu sou, isso parece comigo, isso é compatível com a minha vida, comigo enquanto sujeito, comigo enquanto estilo de vida, isso coaduna comigo. A vítima não, ela não tem essa reflexão. Então a vítima, ela embarca 100% nessa tendência. É como se ela não existisse um antes. Então a vítima, ela é sempre vítima por quê? Porque ela não existe um eixo no qual as tendências podem vir se juntar e somar num diálogo maior. Ela sempre vai abrir mão desse eixo, da construção desse eixo, que ela não consegue identificar, que ela não construiu em si mesma, e ela vai estar sempre nesse movimento de seguir o que o outro está propondo. Ela é sempre ovelha.